E a gente acreditava que, cara, a gente pode talvez fomentar o mercado de Open Bank no Brasil, independente de regulação e etc, porque você tem... todo mundo já estava com aquela ânsia de acessar os dados, o seu extrato. O nosso expertise de API Management, que o Fábio falou, ajudou muito. A gente cortou caminho com isso, né? Quando a gente foi, o que a gente precisa ter? Precisa ter um Authorization Server? Opa, já temos. Precisamos ter gestão de versionamento das APIs. Opa, já temos. Documentação de API. Documentação já temos. Precisamos ter uma camada de segurança aqui, JWT e tal, já temos. Então, assim, a gente cortou caminho, né? Brasil é uma referência para o mercado internacional de Open. Por mais que tenha vindo depois de Europa, Austrália, outros mercados, né? Eu acho que aqui tem características que a gente conseguiu construir um ecossistema que ele tem um potencial maior, assim, a gente está vendo isso na prática, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Media. Semanalmente a gente traz as principais vozes da indústria para explorar os casos de uso, explorar um pouco dos pontos de vista de diferentes players que estão fazendo esse ecossistema acontecer. Eu estou falando todo episódio, mas essa terceira temporada nossa está sendo muito legal para ver a continuidade de várias ideias que a gente tinha lá no começo, de quando a gente falava, como é que vai ser o Open Finance, o que dá para fazer, quais são os cases. Então, a gente já está vendo muita história sendo contada, já estamos fechando alguns arcos e abrindo outros arcos aí dessas histórias. E hoje, a gente vai conversar com um player aqui super relevante e a gente vai ter um espaço para aprofundar em tecnologia do Open Finance. Enfim, tem cases legais, tem bastante... nomes grandes aí que trabalham junto com eles. Hoje a gente vai falar com a Sensidia e eu tô aqui com o Fábio e com o Rafael. É um prazer receber vocês. Obrigado por terem vindo. E eu não sei o que está acontecendo, não foi planejado, mas os últimos episódios tá todo mundo vindo de fora de São Paulo. Então a gente também fica muito feliz pelo prestígio de vocês virem até aqui para contar um pouco da história de vocês. Sejam super bem-vindos. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite aí. Bom, a gente não é de São Paulo, mas é pertinho aqui, né? Uma hora e 20 a gente chegou aqui. Pega a Bandeirantes ali. Mais uma horinha para vir, mais uma para voltar. Eu sei que na agenda aí não é mole, cara. Só essa horinha no caminho feliz, né? No caminho feliz, Então, obrigado pelo convite aí, Gabriel. Prazer estar aqui, cara. A gente é consumidor aí do conteúdo de vocês. Vai ser legal estar um pouco aqui para contar um pouquinho da história, hein? A gente já tinha... O Rafael te pegou um depoimento rápido aí, né? Na última Febrabantec. Foi legal pra caramba. Esse ano vamos ver ainda o que a gente vai arrumar lá. Mas, pessoal, eu acho que assim, pra gente começar o papo, até pra nossa audiência, é legal a gente contar um pouco, brevemente, assim, sobre o background de vocês e qual é o papel que vocês desempenham hoje dentro da Sensidia. E aí depois nós vamos aprofundar aí também no histórico da Sensidia. Quem entrou primeiro na Sensidia? Bom, eu tô desde a fundação, então... Quer começar pelo... O Fábio é o meu mentor lá dentro, ele tá lá desde o início da empresa. Eu entrei lá em 2018, né? Trabalhando lá desde então com Open Finance, mas minha formação é técnica, né? Eu fiz engenharia de computação. Também sou técnico em redes de computadores, né? Então minha bagagem ali é toda técnica. E comecei a trabalhar com Open Finance na Sensidia, né? A Sensidia já trabalha com APIs, microserviços, integração há bastante tempo. E ali em 2019, finalzinho de 2018, logo quando eu entrei, o Fábio mesmo me chamou, falou, vamos conversar aqui, eu tenho uma ideia. A Nath também na época estava gerenciando lá, né? Os times de consultoria, a gente estava muito envolvido com... Já vou reforçar o convite para a Nath voltar aí quando ela estiver disponível. Não, que eu já tinha falado com ela, vamos gravar e tal, a gente... Acabou não batendo a agenda e aí, enfim, agora ela tá... Agora ela foi mamãe, né? Tem vários podcasts aí que era pra ela estar aqui, né? Mas tá no projeto mais importante dela. Né? Tá justo. Aí sentou eu, a Nath e o Fábio lá e na época o Fábio apresentou pra gente e desde então eu tô nesse mundo de Open Finance ali trabalhando com a Sensidia. A gente desenvolveu os produtos, né, de Open Finance e agora evoluindo a oferta.
E, pô, sou daqui de São Roque, né? Daqui pertinho, você falou, a gente veio de fora, mas sou daqui de São Roque, cidade pertinho aqui de São Paulo. 1 horinha a gente tá aqui, tirando o trânsito. E... isso é um pouquinho do que... São Roque é bom demais, cara. São Roque é a terra do vinho, né? Exatamente. Lá tem umas vinícolas, lá comida boa, Eu já comida fiz italiana. eu acho que eu já fiz o tour umas 2 vezes já, cara. Pô, Tem que legal. lá da Góis, se não me engano. Acho que eu já fiz umas 2 vezes. E é o mesmo tour, mas eu fui de novo porque... Só, enfim, pra aproveitar. Mas é um lugar muito gostoso. É bacana, eu gosto muito de lá. Eu gosto de São Roque. Bom demais. Cidade tranquila, né? Cidade pequena, não é aquela loucura de São Paulo. Enfim, e tá bem perto, né? Acho perto. que muita gente deve ter ido pra lá no meio da pandemia também. Enfim, aproveitar essa facilidade de trabalhar de casa. E você já era de Campinas, sabe? Não, eu sou de Araraquara. Não sei se é perto de São Carlos. Sim. Interiorzão aqui. Já teve... Mas eu cresci mesmo numa cidadezinha menor, chama Américo Brasiliense. Não, aí foi longe. Agora, Essa é a cidadezinha que ela... eu não sei nem pra onde apontar pra que Ela lado. nem cresce, ela tá encolhendo de tamanho. Mas eu morei, fui criado lá, mas a família toda muito próxima, bem 10 quilômetros uma cidade da outra. E tô desde 2007 na Sensidia, desde a fundação. Kleber Marcílio, provavelmente eu fui um dos primeiros entrevistados ali no processo que estava fazendo a startup da companhia. E naquela época a gente fazia algo completamente diferente do que a gente tem hoje de oferta, né? Com a empresa de tecnologia, a tecnologia vai evoluindo, você precisa ir encontrando qual que é o seu fit de mercado, né? E aí de lá para cá tem sido uma jornada bem intensa. O Open veio mais fortemente para a gente com a regulação, falando, agora tá para valer, né? Mas eu lembro que a gente circulou o assunto de Open 2014, mais ou menos, lá dentro da Sensidia. O Kleber compartilhou com a gente algo que estava acontecendo lá na Europa, né? E como a gente já estava se posicionado aqui no mercado com a empresa de APIs, falou assim, se o Open a base é APIs, a gente tem que fomentar esse mercado aqui no Brasil, né? E aí tem toda a agenda que ela se desenrolou aqui, do papo aqui a gente fala um pouco sobre isso aí, né? Eu queria até entender sobre a Sensidia, um pouquinho assim da fundação, né? Porque acho que hoje, vamos dizer assim, talvez é um mercado que a gente consegue fazer uma venda de API, tem documentação, parece que mais normal, né? Falar sobre API, ficou mais no mainstream, você fala assim, cara, tem empresas que só tem a documentação, você lê lá e contrata. Mas, pô, em 2007, acho que era... Sei lá, se em 2017 talvez já fosse difícil, em 2007 não sei nem como é que você fala de criar uma empresa de tecnologia e ter um tipo de serviço assim. Então eu queria entender um pouco também do contexto e como ela tá, porque eu sei que, enfim, tem mercado internacional também, queria saber um pouco dessa trajetória. Uhum. Não, lá em 2007 não era nada relacionado a APIs. A empresa ela foi fundada com o propósito de governança de componentes, de software, componentes de software, muito na pegada da industrialização, da construção de engenharia de software, né? E aí, logo na sequência, a governança SOA, com o advento dos ESBs, que eram ferramentas de integrações que nasceram na época muito orientadas a web services, né? Tecnologias mais que hoje são legadas, né? Então, naquele momento, a empresa ela nasceu com esse propósito, mas sempre com um viés de ter uma tecnologia no formato SaaS que apoiasse dentro desse processo daquele momento, né? O mercado de APIs, para nós, nasceu em 2011, que foi quando, de fato, a gente entrou muito impulsionado pelo mercado de marketplace de e-commerce, onde a Amazon estava liderando lá nos Estados Unidos, todo mundo... Cara, a Amazon está virando a vitrine dos produtos, o catálogo de tudo, né? E vários sellers plugados ali vendendo seus produtos. Isso começou a acontecer aqui no Brasil. Naquele momento, a gente identificou que as APIs, o mercado estava indo para aquela direção e que aí você precisava ter muito mais controle sobre segurança, sobre escalabilidade de onboard de parceiros. Você está falando de 5 mil sellers que vão vender produtos ali naquele marketplace. Pelo menos o marketplace aqui do Brasil, os foram os primeiros que a gente construiu, né? E aí, no que a gente foi entender esse modelo de negócio
e vendo quais eram as infraestruturas necessárias para poder ter essa escalabilidade, esse controle. As APIs tinham um papel fundamental, mas você tinha um componente de software ali que agilizava esse processo, que é o que a gente chamou de API Management, que inclusive é uma classe de produto que a gente ajudou a fomentar aqui no Brasil. A gente lidera ainda até hoje, a gente liderou. Esse começo desse processo ele não é fácil, porque você tem que explicar esse conceito, o mercado tem uma certa maturação para poder acompanhar, né? Mas e tem varejo... um lado também do... Talvez... Que é um processo, o B2B para vender também não é nada simples, mas você fala assim, olha, o decisor técnico versus o decisor econômico de uma contratação, mais os outros que podem ali influenciar, não é tão simples, né, do que você vender algo de prateleira, assim, né? Não. Exato. E aí a gente construiu uma solução, um API Management, que roda em SaaS, justamente para, se você vai ter um marketplace de e-commerce, a camada de APIs aqui para os sellers publicar o produto, atualizar preço, estoque, receber o pedido, você tem esse controle aqui já conectado com os seus sistemas internos aqui de captura de pedido, etc., né? Então, a gente entrou muito por esse mote. O mercado de varejo ele amadureceu antes no mercado de APIs, né? E antes foi muito impulsionado pelas redes sociais, né? Facebook, Twitter, esses caras fomentaram bastante o mercado de APIs em si, né? A gente olhou isso e começou a tornar enterprise. Como é que eu levo isso para outros modelos de negócio que não seja o Facebook, o Twitter, que essa é outra parada, né? Na época esses players tinham os primeiros portais de APIs, né? Expostas lá, as APIs do Twitter, as APIs do Netflix. Do Netflix. Exato. Então, vamos levar essa abordagem para o mercado enterprise. Esse foi o mote, né? Isso foi em 2011. Então, naquele momento, até inclusive, foi o que de fato a gente encontrou o Product Market Fit da companhia, né? E aí a gente começou a ganhar escala, vamos dizer assim. A gente começou a um passo de cada vez quando você está montando a startup, né? Os primeiros clientes, você está validando o mercado, você está testando, aí depois, na sequência, você vem no modelo de escala, né? Até o momento que a gente está hoje com empresas mais de 200 clientes, operando na Latinoamérica, Peru, Colômbia, México e também nos Estados Unidos, né? E aí o Open, ele veio como nesse histórico, né? 2014 foi o primeiro e-mail que circulou ali internamente, o Kleber deu uma fomentada. E a gente acreditava que, cara, a gente pode talvez fomentar o mercado de Open Bank no Brasil, independente de regulação e etc., porque você tem... todo mundo já estava com aquela ânsia de acessar os dados, o seu extrato, compartilhar com um PFM na vida, que nem na época tinha o Guia Bolso, né? Ou seja, você já tinha aquele requisito, né? Só que aí o mercado ele tinha a informação ainda segura, com cuidado, não vamos compartilhar porque vai que isso vaza, aquela coisa toda. Então o mercado, da mesma forma que ele tinha interesse, curiosidade, o mercado financeiro, tinha o receio, o medo de dar esse passo em direção a esse caminho, né? Em 2019, a gente se posicionou, já viu que a regulação ela tinha um caminho mais... já tinha uma pavimentação mais forte ali. Então, quando veio e a gente já estava se posicionando como empresa de soluções de Open Bank, a gente construiu ela em cima do chassi do API Management, o que é interessante, porque a gente já estava em cenários críticos diversos de mercado financeiro. Então, Bank as a Service, por exemplo, com o Banco Topaz, o Banco Rendimento, a gente já estava em vários cenários e que, para o mercado financeiro, a gente já estava sendo colocado à prova, né? Então, todos os requisitos de infraestrutura, de segurança, a gente fala, vamos aproveitar essa infraestrutura de chassi e vamos adicionar uma camada aqui, que é a camada de Open Finance, né? Quais são os componentes, as APIs, os padrões de consentimento que a gente precisa para poder atender essa demanda de mercado, né? Então, a Sensid está para o mundo, né, como uma empresa de deixar ele mais digital, mais conectado e aberto. E o Open ele tem muito disso, né? Então, porque a gente sempre promoveu as APIs para, de fato, abrir as transações, conectar parceiros, experiências digitais.
Então deu um fit muito, muito forte. E tanto que a gente está exportando isso para a Colômbia, para os outros mercados também. Né? Legal. Eu ia até comentar que eu não sei porquê, eu estou tentando lembrar o que pode ter feito isso, mas na minha cabeça eu tinha... Não sei se eu imaginava que a Sensidia era lá de fora. É um nome meio estranho, né? Então, acho que não era nem por causa do nome. Eu não sei se talvez que eu comecei a ter contato na época pelo Open Banking ainda na época. E, se não me engano, acho que vocês eram apoiador ou sponsor da Open Future World. E aí, não sei se eu conheci por lá, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Enfim, eu tinha associado de alguma forma na minha cabeça esse lugar, mas também sabia que vocês tinham essa atuação fora. Mas, enfim, só uma curiosidade aqui, cara. Talvez tenha sido... quando a Sensidia recentemente, né, recebeu o aporte, a gente entrou de cabeça no mundo do Open Finance, né? E, a gente flertou ali com o UK, né? A gente estudou bastante Berlin Group, o próprio padrão do OBI e tal. E, a Sensidia foi até nos eventos lá, acho que... Patrocinamos, né? Sim, sim. Eu Mas fui no de Marbella lá. De Marbella, você encontrou o Canati lá. Mas na verdade, nós nascemos na roça aqui de Campinas mesmo, né? Mas é legal. Made in Brasil. Mas é legal ver uma empresa brasileira, assim, e o mercado de API Management é um mercado super concorrido com grandes players, né? E a gente, cara, modéstia à parte, sim, tanto que é fácil a gente falar assim, eu sou líder e tal, não vou falar que os outros falam, né? Você pega uma consultoria como o Forrester, eles têm o estudo lá que é o Forrester Wave. Para determinadas classes de produtos, eles avaliam lá os players. Eles têm uma específica de API Management. No último estudo, que está sendo atualizado agora, inclusive, a gente foi posicionado como líder. Legal. Uma empresa brasileira, isso não é tão comum. Né? Você vê citações, ou às vezes aparecendo como niche player lá e tal. Então, é bem legal você fazer parte dessa história assim, e de você estar exportando tecnologia de ponta para o mercado. Muito bom. A gente estava falando aqui, né, antes de começar, dessa sensação de, cara, você tá indo lá para fora para um evento e tá todo mundo curioso com o que a gente está fazendo no Brasil e tal, olhando com uma certa admiração pelo que a gente está produzindo. Então, realmente, você levar a tecnologia lá para fora, né, de uma empresa brasileira, isso é bem gratificante. Como é que foi, assim, para vocês, assim, se vocês já tinham clientes do setor financeiro, quando chega o Open Finance, isso já facilitou, de alguma maneira, a entrada com esses players? Ou, vamos dizer assim, mudou alguma coisa depois que começou o Open Finance, em termos de abordagem, então, sei lá... Porque eu penso o seguinte, se você consegue, né, ter uma entrada com certos players para entregar a parte de API, e ele vai tratar o Open Finance inicialmente também com uma entrega de tecnologia, talvez isso possa ajudar. Mas como é que comercialmente vocês foram sentindo o impacto quando começa a aparecer o Open Banking, a regulação na época? Acho que eu posso dar um exemplo que, assim, eu estava nessa época, em 2018, eu estava trabalhando na consultoria da Sensidia, né? Então eu estava atendendo uma bandeira de cartão, e aí muito do que se falava era, com esse negócio de Open Finance que vai chegar, né? A gente já falava da regulação no Brasil, mesmo em 2018, né? Já tinha um movimento. E aí as discussões lá nesse cliente eram, como a gente, como bandeira, como que a gente vai fazer, o que a gente pode entrar no mercado. Foi até isso, eu acho que me trouxe para perto do Open, né? Que a gente começou a discutir isso lá na Sensidia, né? Como que a gente atende as empresas que estão interessadas no Open. E naquele momento a gente tinha, assim, boa parte do nosso portfólio também era do mercado financeiro, né? O Fábio até pode falar com mais clareza dos números do passado, assim, antes de 2018, mas a gente tinha, né, e tem ainda bastante clientes do mercado financeiro. Então a gente estava discutindo isso a todo momento na Sensidia, né? Com os clientes internamente. A gente, por ser a solução de API Management, é uma solução cross-indústria. Então, a gente atende... Obviamente, o mercado financeiro ele tem uma parcela maior. Então, a gente está falando aí ao redor de 60% do mercado. O que também, na prática, é o mercado que mais investe em tecnologia. Então, se você tem uma infraestrutura de base, assim, a tendência é que, se você está atendendo bem esse mercado, com a regulação, os padrões de segurança, você vai ter mais
uma parcela maior dessa indústria. Mas a gente tem óleo e gás também, a gente tem varejo, tem serviço, educação, seguros. Né? Seguros, né? Então você acaba... o mercado, por exemplo, de óleo e gás, ele é super apeisado. Mas você imagina, mercado de energia, né? A gente atende bastante esses mercados. Mas o mercado financeiro ele é maior. Então a gente sempre teve bastante presença, Gabriel, em meios de pagamento, presenças também em bancos, né? Mas meio de pagamentos até mais, inclusive. Acho que era uma indústria mais apeisada, com mais integrações de parceiros, né? Meio que por definição, né? Porque por design, né? Porque o pagamento ele quer estar embedado na jornada para tirar a fricção e é o caminho natural fazer com APIs, né? Exatamente. Então a gente já estava presente nessas indústrias, mercado financeiro também. Então, qual que foi o movimento que a gente entendeu? Bom, para quem já é cliente Sensidia, eu tenho, obviamente, mais acesso, eu tenho mais conversa, eu tenho, às vezes, até mais confiança deles com a gente de, olha, o produto Open aqui não é um produto novo, ele está nascendo a regulação agora. Por mais que você pense em, cara, você tem alguma coisa lá fora que eu posso utilizar para cá, que algumas empresas fizeram isso, trouxeram de Europa e tal. O que nasceu aqui é muito particular. Né? Sim. Na verdade, a gente adotou a premissa que, cara, a gente tem capacidade de engenharia, a gente tem uma equipe muito boa, mas faz sentido a gente fazer isso dentro de casa, porque essa regulação ela é própria. Ela vai evoluir ao longo do tempo, eu preciso ter um ritmo de atualização forte, né? Então, eu quero ter o controle aqui e eu também não quero me expor com os clientes que eu já tenho. Então, a gente vai fazer o melhor atendimento possível, né? Então, nessa proximidade de já estar dentro de alguns clientes, e a gente tinha o benefício de ter alguns que estavam já com a intenção de entrar como voluntários na fase 2, né? Fase 2. Muitos deles, cara, vamos fazer junto aqui, porque a regulação está andando e tal, a gente acaba construindo e... Isso que eu ia falar, como é que era desenhar escopo de projeto e precificar nesse começo aí, que era uma interrogação para todo mundo, né? Era interrogação. Tem muito teste e obviamente, tentativa ali que você faz, ou, cara, também parceria. Acho que os clientes têm muito a Sensidia como um parceiro, né? Então, é bem tranquilo a gente colocar na mesa algo e depois, cara, não era bem assim e tal. Uhum. Ou muitas vezes a gente ficou subdimensionado para nós e aí, por conta de ter feito a aposta lá, continua assim e segue o jogo, né? E a gente acabou entrando como a empresa selecionada para o GT de especificações lá do Banco Central, né? Então, a gente teve o benefício de, primeiro, ter um time qualificado para fazer design de APIs, porque a consultoria que o Esquerdo comentou lá, que estava no projeto, é uma parcela bem importante da Sensidia. Porque eu tenho a solução tanto de API Management de integrações quanto de Open, mas eu tenho expertise para poder habilitar essa tecnologia também, né? Então, essa equipe, uma boa parte dela faz design de APIs diariamente, lá tá 300 pessoas fazendo isso, né? Então, a gente, quando viu, cara, precisamos de um padrão de APIs técnico lá com o Banco Central no GT, a Sensidia se posicionou, porque nós só fazemos isso, né? Então, a gente foi selecionado. Então, também a gente já, além de estar construindo o produto, a gente já tinha os padrões também para poder embarcar assim que publicava, etc., né? Então, isso daí foi ganhando a confiança do mercado para poder... Cara, Sensidia é o player. E outra, a gente sabe como empresa de produto que não é você construir o produto. Então, o segredo é como é que você evolui ele depois lá para frente, né? Então, a gente sabe que a regulação ela vai andando, a gente precisa ir manutenção. Quantas releases a gente libera por semana lá? 4 releases por semana. 4 releases por semana. Caraca. Então... Open Banking e Open Insurance, né? A gente está nós estamos nos dois mundos. Então, a release... E esse mêsinho agora de abril. Delícia. Então, a gente já avisa a galera. O pessoal sabe que a gente não publica no dia que grava. Mas se veio gravar em abril é porque tá tudo certo ainda. Acabando abril. Estamos aqui, mas daqui a pouco para tocar o telefone.
Então, Gabriel, a gente entendia que não é só você fazer o produto e entregar, cara. A regulação já tem uma perspectiva de evolução, etc. Então, a gente já estava prevendo um investimento mais alongado, com uma frequência que poderia ser rápida ou devagar, né? O grande segredo nosso foi se adaptar muito rápido conforme as coisas foram... O pessoal foi entendendo o mercado, os próprios reguladores, o próprio GT, inclusive, que a gente está inserido, né? E aí, com isso, respondendo, né? Dando a resposta para o cliente de que, cara, estamos aqui já atualizado, né? Estamos fazendo as entregas e, com isso, a gente conquistando o mercado, né? Depois, logo na sequência, veio o Open Insurance, que aí é outra frente que a gente abriu lá, né? Com sinergia, mas o BIS totalmente diferente. Um BIS muito mais complexo. Né? Já começa pelo o ponto de partida, né? São players diferentes, é uma infraestrutura diferente. Até a própria jornada do Open Insurance é diferente da jornada financeira que a gente está acostumado. Isso que eu falar, às vezes pelos dois tem Open no nome, dá uma falsa... É o falso amigo lá, negócio falar o português e espanhol. Parece pra caramba. Fala, vai lá falar espanhol pra você ver se não vai. Exatamente. Nessa época aí a gente se aproximou muito de 2 clientes nossos, né? Os grandes parceiros lá do Open Finance. A gente tem isso, a gente tem 2 ou 3 S1s de insurance. Com a gente já eram clientes já. Então eles também foram são parceiros, grandes parceiros até hoje, né? De botar e usar a infraestrutura de Open Insurance sem Cydia, né? Mas ela, apesar de ter as coisas similares, né? Muita diferença, principalmente por causa do negócio, né? O negócio de seguros ele é mais complexo, né? Quando você fala de um produto de seguros, ele é um produto mais complexo do que o que você vê normalmente no setor bancário, né? E ele, obviamente, ele segue uma agenda diferente porque ele está mais atrasado em relação ao mercado. E outra, sem referência internacional, né? A gente é o primeiro país que faz isso para essa indústria, se eu não estiver errado. Não tem um exemplo para a gente olhar para fora, né? E falar, vamos fazer igual seguradoras do país tal tá fazendo, né? Tem muito exemplo, tem cases de Open Insurance lá fora, mas até onde eu entendo, assim, a maioria é muito mais resultado de APIs num arranjo fechado ali do que necessariamente uma iniciativa que é do ecossistema e tudo mais. Que foi onde a gente cresceu muito antes do Open, né? A gente já fazia os cases de marketplace de e-commerce, por exemplo, mas a gente tinha os cases de Bank as a Service, por exemplo, que são arranjos mais fechados ali, né? Que tem questões de segurança, de compartilhamento de dados, que você tem que respeitar as leis, etc., né? Ou seja, quando a gente olhou o desafio do Open, assim, e de se posicionar e fazer, de entregar a melhor solução para o mercado, a gente estava bem convicto de que a gente tinha todas as capacidades ali de enfrentar os desafios. O grande segredo era, de fato, se adaptar muito rápido para o que estava acontecendo, porque um item novo regulatório lá, algo que não estava tão previsto, como é que eu tenho essa agilidade de fazer essa entrega, né? Agora... está no terreno mais firme aí, num pace de evolução. Na época, 2020, 2021, já se falava das datas e já se tinha um cronograma, né? E a pressão do regulador, acho que ajudou a acelerar o processo, né? Que você perguntou como é que foi adaptar isso ao mercado novo, comercialmente falando, as empresas atender os clientes, né? A regulação bota, até hoje ela bota, né? A gente para correr lá. Mas na época foi muito rápido, assim, a gente teve que se adaptar muito rápido. A gente foi em um ano, a gente não ter uma estrutura de pessoas dedicadas a Open, né? 2019 a gente não tinha nada. 2020 a gente já tinha um time de Open, né? Tem um time de 50 pessoas para Open, né? E a gente começou a estruturar nisso, negociação, clientes chegando, falando, o que vocês têm de Open? E até então a gente tinha poucas empresas fornecedoras de Open, né? Os bancos S1, acho que na sua maioria desenvolveram tudo dentro de casa, né? E os S2, S3, ali, S4 estavam entrando, né? E procurando fornecedores na época de Open. E a nossa expertise de API Management, que nem o Fábio falou, ajudou muito. A gente cortou caminho com isso, né? Quando a gente foi, o que a gente precisa ter? Precisa ter um Authorization Server? Opa, já temos. Precisamos ter gestão de versionamento das APIs. Opa, já temos. Documentação de API. Documentação já temos. Precisamos ter uma camada de segurança aqui, JWT e tal, já temos. Então, assim, a gente
cortou caminho, né? Então a gente foi trabalhar o quê? Em cima de consentimento, em cima de jornada, como é que eu recepciono dados, como é que eu me conecto ao diretório. Então, isso que eu quero explorar com vocês, nessas cadeiras aí, nesses 100 e tantos episódios, já sentou gente de tudo que é player diferente, cada um com um posicionamento e tal. E mesmo olhando para cá e olhando para fora também, eu vejo que, assim, existe uma certa sobreposição nos players, mas na maioria das vezes ninguém é um substituto perfeito um do outro, porque cada um acaba encontrando o seu posicionamento, entrega o serviço de um jeito, vai até determinado pedaço da cadeia ou menos, tem uma série de coisas. Então eu queria entender de vocês como é que está o posicionamento da Sensidia hoje, quais são os produtos e serviços que vocês estão entregando, para quais clientes, né? Então quem está ouvindo a gente saber se pode se tornar um cliente da Sensidia ou não, em que momento isso acontece, e saber se isso mudou também desde o começo do Open, né? De repente se entendia de uma maneira, o mercado está caminhando e você vai descobrindo outra forma de fazer. Queria ter mais um contexto de vocês nesse sentido. Legal. Bom, a gente adotou uma premissa lá, a gente deu esquerda, a Nath lá, a gente trabalhou muito liderando a squad nossa de Open, e a gente tomou a premissa, bom, a gente vai ser um habilitador tecnológico aqui para quem precisa estar plugado ao ecossistema de Open, né? Essa foi a nossa primeira versão, vamos dizer assim, de oferta. Então, essa infraestrutura, ela tinha alguns componentes básicos ali, que é Transition Server, os padrões das APIs já pré-prontos ali, o consentimento, a jornada de consentimento já preparada ali também para poder atender esse cenário, né? E aí, a gente conseguiu pegar tantos bancos grandes, médios e pequenos ali, a gente conseguiu, principalmente impulsionado por conta da fase 3, que foi a iniciação de pagamento, onde quem tinha Pix tinha que entrar. Isso foi curioso, porque trouxe uma gama de bancos que a gente nem tinha ideia que existiam, né? Uhum. Quando eu abro o diretório lá também, a primeira vez foi um susto. Hoje eu já sei que muita coisa lá eu não conheço, mas eu já tenho noção do tamanho de quantidade de players que tem lá, né, cara? Então, a gente tem vários cases publicados, né, que eu posso falar aqui, por exemplo, o BMG, que é um cliente nosso, obviamente ele é muito conhecido, né, Sicredi, né, mas tem bancos que eles são bancos internacionais que operam aqui no Brasil, que a gente desconhecia, que adotaram o Sensidia para poder estar plugado nesse ecossistema. Essa foi a primeira versão da nossa oferta. Só que para isso você precisa de algumas capacidades, né? Cada banco tem o seu core bancário ali de diferentes tecnologias. Você tem que ter essa capacidade de conexão com esse core bancário para poder fazer as transações, fornecer os dados, etc. Isso é uma habilidade que a gente já tinha, como o Esquerdo falou de APIs, a gente já fazia isso para as outras APIs, né? Então, isso foi a nossa primeira versão. Depois, a gente começou a adicionar outras pernas, mas a gente sempre tem um princípio de não entrar necessariamente, de ser de fato um habilitador tecnológico, um acelerador ali para quem está adotando, né? Então, aí, se você quiser contar os outros sabores aqui de PFM, iniciação de pagamento, né? A Sensidia hoje ela tem... Bom, ela tem um portfólio de produtos, né, não só de Open, né? Open Finance e Open Insurance são dois dos produtos que a Sensidia hoje tem, né? Mas a gente tem diversos outros produtos, como API Management, que o Fábio já falou, né? Que é da onde a Sensidia nasceu ali em 2011, mas também tem produtos de integração, produtos de evento, de governança de APIs. É um portfólio de 7 produtos que a gente atende as empresas, ajudando elas a expor API, a fazer gestão de API, integrar com parceiro, né? Resolver problemas complexos assim, de integração e de governança, né? Quando você fala de, eu tenho 500 APIs aqui no meu portfólio de APIs da minha empresa, né? Então, a gente ajuda essas empresas a organizar essa vida de APIs, né? Que hoje a maioria das empresas tem. Pelo ritmo aí do mercado, não vai faltar serviço. Não vai, cara. Não vai. Tem muita coisa passando. A gente está num ecossistema cada vez mais conectado, né? Então,
vai se criar serviço novo, sei lá. Vai vir um Drex. Beleza, definiu e tal, entrou. Cara, vai todo mundo se plugar no Drex. O Open Finance parece que tem muita gente. Quando a gente falar da possibilidade que tem lá no Drex, vai aumentar muito mais a quantidade de pessoas que poderiam se beneficiar e tem todo esse desafio que você está falando, né? Uhum. Eu acho que não tem como a gente fazer de outra maneira, a não ser, vamos fazer via API, vamos integrar o seu sistema aqui com um protocolo, assim, as coisas ficam muito mais organizadas, a gestão. Você tem que ter visibilidade do que está acontecendo, a escalabilidade. Então, a gente está feliz com esse cenário, né? De Open Finance, Open Insurance, assim, a gente se beneficiou bastante do nosso conhecimento prévio, né? E, bom, além desses produtos que a Sensidia tem, né? Dentro do Open Finance, a gente estruturou então essa área lá dentro. Esse time foi aumentando, veio aumentando. E hoje a gente tem, né? Além do Open Finance e do Open Insurance, que são os produtos ali que colocam as empresas dentro do ecossistema, né? E fazem elas se conversarem. A gente vem engordando a nossa oferta, né? Trazendo... Às vezes eu brinco com o pessoal, fala que esse aí é o kit Bacen. Cara, você vai entrar lá pra você não ter dor de cabeça, tá no roadmap e aí com a premissa de... Assim, a gente teve um banco que a gente habilitou em 15 dias. Caraca. Então, assim, ou seja, de fato é um acelerador, né? Legal. O regulatório ainda mexe muito com isso, né? Assim, a velocidade e a preocupação são grandes valores ali que a gente entrega, do tipo, eu te coloco rápido e você não precisa fazer nada, assim. A regulação, a gente consentimento, todas essas siglas que... O que eu acho legal é porque você tá olhando isso em várias... para vários clientes e de vários formatos. Então, você tem um aprendizado muito relevante sobre como se manter nisso. Uhum. E a pessoa ficar com esse esforço dentro de casa, né? A instituição, né? Fazer esse esforço dentro de casa para ela, sendo super transparente, só estar no jogo, ela se esforçando pra caramba e tudo mais. Ela já tá gastando uma energia que essas próprias pessoas poderiam estar atacando os benefícios que o Open Finance pode gerar para ela, ao invés de ficar lá cumprindo as datas regulatórias, enfim. Isso não tem diferencial, vamos dizer assim, né? O que tem diferencial, obviamente, é quem está fornecendo essa infraestrutura. Não, e como se faz isso como também. Se faz isso, né? Mas na prática você tem razão, né? Assim, o esforço de construir isso pode ser dedicado para, de fato, tirar o valor do dado que está vindo ali, né? De criar outros produtos. Né? Esse acho que é a nossa missão. Agora é isso, né? Agora a gente está nesse passo. Agora a gente está nesse passo. A gente se preocupou muito com regulação, né? Foram 2, 3 anos quase aí falando de regulação. E agora o passo da Sensidia é focar no Open Finance, né? E no Open Insurance, trazendo ajuda para esses nossos clientes, né? E para quem também não é cliente da Sensidia, para achar qual que é o ROI aqui desse Open Finance, né? Legal, acho que a parte regulatória a gente está dominada, assim, a gente já entendeu a regulação, ela está chegando na sua última fase, né? Tem atualizações agora acontecendo, né? Novas APIs de pagamento e tal, mas o foco claramente agora é muito mais no negócio, né? As APIs de pagamento, por exemplo, trazem funcionalidades incríveis, tal. Então, eu tenho conversado muito com os clientes para a gente, como é que a gente tira o retorno desse investimento que a gente fez. Então, a gente está engordando o nosso portfólio de produtos ali, principalmente com a estratégia de parcerias, né? A gente está trazendo players ali que conhecem um pouco de negócio, né? A Sensidia conhece muito, mas muito de integração, de gerenciamento de APIs, né? Governança de APIs, né? A gente é líder nessa área, mas quando a gente vai falar de PFM, por exemplo, eu estou aprendendo a falar de PFM com os nossos parceiros e com os nossos clientes, né? Então, a gente está desenvolvendo a expertise aqui de trazer o conhecimento que a gente tem de integração, de gerenciamento de APIs, né? Trazer isso para dentro dos clientes e resolver os problemas nessa área, né? E deixar que a área de inteligência, a área de dados, a área de negócio da empresa consiga trabalhar. Então, a gente está trazendo mais produtos para o portfólio, né? De Open especificamente, né? Open Finance, Open Insurance, e estamos vasculhando o mercado, né? Acho que uma das coisas mais legais desse mercado, eu acho que o quão quente ele é, assim, né? A gente está, passa um quarto, né? A gente lá fala muito em trimestre, lá no Sensidia. A gente está falando de uma coisa num trimestre, no outro trimestre, já surgiu aqui, cara, tem gente se movimentando para oferecer um negócio de crédito aqui legal com os dados Open Finance. A gente vai lá ver o que está acontecendo, tenta bolar ali um produto, né, um serviço, uma ideia para vender.
E isso está acontecendo muito, né? Acho que os últimos 2 anos aí, pô, o que a gente pode fazer? E olha para fora, Sim. e vai olhar para outros países e descobre coisas novas, né? Olha para UK muito como referência ainda de pagamento. E é legal que tá tendo um amadurecimento aqui, até das próprias soluções que estão disponíveis pro consumidor final, quando você compara lá do início, né? Então, assim, eu gosto muito de avaliar a questão de o quanto você tem um benefício que está sendo entregue para o cliente, o quanto ele está sendo personalizado e a tempestividade, né? O quanto tempo levou para ele receber aquilo depois do consentimento. E está melhorando nos 3 níveis, assim. Eu recentemente estava vendo uma de um banco na área não logada, que com os dados de Open Finance ele fazia uma simulação melhor do financiamento de veículos e poderia reduzir a taxa, a entrada, o valor da entrada e tudo mais. O próprio anunciado há pouco tempo atrás do BB, lá, a portabilidade de crédito, enfim, aparecendo muito case legal que talvez estava um pouco distante quando a gente viu os primeiros. Fala, cara, será que vai rolar mesmo? E a gente está vendo acontecer. E aí até queria ouvir de você falou do PFM. Como é que está sendo essa conversa assim, com os clientes? E que eu acho que também tem o PFM, acho que ele ganha novos contornos, né? Eu acho que a longo prazo, né, o PFM, acho que ele vai ganhando outras fases e ficando cada vez mais uma solução completa para a vida financeira das pessoas, né? E com transferências inteligentes já pode dar uma turbinada. Como é que está sendo um pouco assim para vocês olhar para isso? Como é que está sendo a percepção dos clientes também? Pode ser legal, né? A gente tem conversado bastante sobre PFM e sobre BFM, né? O Fábio comentou aqui dos bancos, diversos bancos que a gente nem imaginava que existiam, né? É muito focado em PJ, às vezes, né? No público, Sim. Pessoa jurídica. São muitas ideias, a gente trabalha com muitos bancos nichados, né? Às vezes o PFM é mais genérico que a gente conhece, né? Que é fornecer ali para nós, pessoas físicas, assim, um gerenciamento mínimo ali. Isso às vezes não é interessante, né? O cara quer uma solução específica para o meu público-alvo aqui. São caminhoneiros que financiam caminhões e coisas desse tipo. Então a experiência é outra, né? Então, a gente tem conversado com clientes, com parceiros. A gente desenvolveu, a gente lançou no Febraban, ano passado você comentou, a gente lançou no Febraban a nossa oferta de PFM. Esse ano a gente está evoluindo ela com os dados de investimento, né? Então o PFM até então a gente falava de conta corrente, cartão de crédito e fazer aquela gestão. Já tem case implementado que vai estar inclusive palestrando no Apix lá, falando sobre isso. Então já é legal, já que tem... Eu acho que está todo mundo tentando trazer a principalidade do uso da app ali, né? O PFM é uma saída e o que eu acho mais bacana, Gabriel, da jornada do Open Finance é quando ela não precisa ser tão explícita dizendo, olha, dá o seu consentimento aqui do Open Finance para mim, né? Você falou o nível de maturidade do ecossistema, né? As primeiras que eu fazia ali, até para testar também como é que estava funcionando, você dava consentimento e aí você não tinha feedback nenhum, né? Assim, cara, aconteceu, funcionou, não funcionou? O que está acontecendo com o meu dado? Onde que foi, né? Onde que foi? Onde é que caiu aqui? Se perdeu na nuvem, né? O dado. E isso era agoniante, né? Mas, obviamente, eu tinha uma consciência porque a gente estava liderando o processo do Open Finance, que o que é Open Finance? O Open Finance ainda, como eu falei, né? Sou dessa cidadezinha lá de América Brasileira, cara. Se você for no boteco ali da frente, ali da casa dos meus pais, perguntar se ele já fez o consentimento do... Falar, não mexo com isso não, cara. não sabe, entendeu? Assim, a maior parte das pessoas, elas não têm ideia. Agora, se dentro de uma jornada de gestão financeira sua, ou de um crédito, ou de um seguro, se você fala, ó, se você der os seus dados, se tem uma outra conta que você tem acesso a esses dados, eu vou te dar uma experiência melhor, um benefício, um crédito. Cara, você nem precisa dizer que é Open Finance ali no frigir dos ovos, né? Então, isso que é o barato, né? O mercado também está entendendo que é aí que está o segredo, né? Dá o compartilhamento por dar. Cara, se você não tiver claro o porquê disso, você não vai fazer, né? E o PFM é uma fronteira, né? Que o pessoal está vendo que trazer a principalidade, você conseguir ter a visão geral ali do seu dinheiro. E se uma conta está sem o saldo ali, você fazer a transferência automática que nem você
Ou, pelo menos, dizer, olha, tá sem dinheiro, você autoriza já a fazer... Exato. Ou... Que os insights que poderiam vir do PFM, eles já podem né, programar para que ele tome uma ação. Exatamente. Né, e entrar freelancers no piloto automático, vamos dizer assim. Exatamente. Né? O Iago lá, que é o founder da InvestPlay, que são parceiros nossos, ele deu um exemplo da jornada dele lá, que ele fez um imposto de renda e botou uma conta lá para receber a restituição, que era uma restituição legalzinha, numa conta dentre as 30 que ele tem lá, alguma coisa nesse sentido, né? E ele esqueceu disso daí, né, cara? Quando ele lembrou que entrou na conta lá por outro motivo, ele viu que tinha um dinheiro lá que já tinha um tempo que tinha sido restituído. Então, se você está nessa jornada de PFM, com aquela conta conectada ali, além de você ter a sua visão geral de todo o dinheiro que você tem disponível, você tem a capacidade de pegar esse dinheiro e fazer uma movimentação, fazer um investimento. Sim. Fazer um investimento usando iniciação de pagamento, que é legal também, né? Olha, investe aqui nesse produto aqui, mas saca o dinheiro da minha outra conta ali, né? Então, é muito nisso que alguns bancos estão vendo que tem uma oportunidade de principalidade, né? Vou trazer a experiência mais centrada na minha app, né? Que seja gostoso de utilizar, né? Porque eu costumo falar, não é tão legal você entrar no extrato do banco igual é você navegar num site de compra ali, né? Exato. Ficar vendo os carros que você quer comprar, né? Não, e se a sua experiência, né, da sua instituição, ela for ruim e você estiver agregando todas as informações, ela só vai piorar o problema, né? Porque... Mais coisa para... se você juntar tudo num lugar que não tá bom, não vai resolver nada, né? Mas acho que é legal falar desses momentos, né? O primeiro é essa questão de visão 360 das finanças. Ela não é 360 se a gente fala só de contas a pagar e a receber, né? Você precisa do investimento para completar, de fato, a vida financeira da pessoa. Eventualmente, dos produtos de seguro que não estão aparecendo ali, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai caminhando para essa visão realmente 360 dessa vida financeira, e aí a pessoa poder tomar as decisões ali, enfim. Seguro é uma coisa que, enfim, o desafio do Open Insurance é diferente do Open Finance, muito por questão de canal também, né? A área logada não é tão comum igual em banco, você loga em tudo, né? Uhum. O seguro, às vezes, você tem uma apólice, igual no meu caso, tem uma apólice que está em algum lugar no meu e-mail e eu rezo para não bater, para não ter você só usa quando dá um sinistro. Exato. Né? Ou tem que renovar, né? Exato, para não ter que digitar o nome do... Cara, pra você ter ideia... Isso se você lembrar que você tem esse seguro para acionar o sinistro, né? Então, eu tenho seguro e eu não sei te dizer hoje qual seguradora que é. Mas eu sei o nome do corretor e aí eu volto no chat lá com o corretor e eu vou achar. Mas assim, eu trabalhei muitos anos com meu pai. Meu pai tem uma oficina, arruma carro e tal. Então tinha lá Porto, Sul América, sei lá, HDI. Então eu tenho uns nomes na cabeça. Mas eu falei assim, pô, Gabriel, qual que é o seguro do seu carro hoje? Eu não sei, cara. Imagina o portal deles, onde é que tá as informações. Eu rezo que esteja tudo certo, cara. A gente realmente acredita que o caminho é esse, não pensando em longo prazo, assim, a integração entre finance, insurance, as experiências bem mais otimizadas, tal, e até a própria experiência do insurance melhor, né? A gente hoje fala com a seguradora só em, sei lá, um momento no ano, depois é só no outro ano que você vai falar com eles. Vai viajar, é o seguro viagem. Depois que assim, beleza, eu tinha o seguro por conta do cartão, onde eu comprei a passagem. Mas eu acho que eu nem precisava ter feito o segundo agora, porque eu fiz um ano passado. Vale por um ano. Vale por um ano, eu não sabia. Aí eu fiz lá, agora tá com mais uma. Eu falei, beleza. Mas às vezes é umas coisas, cara, que... Óbvio, é bobo, porque você vai pegar lá, vai gastar um tempo e beleza. Mas diante de tantos compromissos da sua vida, você não vai parar lá muito tempo para tentar resolver certas coisas, sabe? Então, acho que... Estou muito animado, inclusive com a questão de transferências inteligentes, que ela vai começar a realmente botar as coisas no piloto automático. A pessoa vai tomar a decisão uma vez e vai se beneficiar disso de forma recorrente, seja para poupar um dinheiro automaticamente, seja para cobrir o saldo que está negativo, enfim, seja para ir encontrando ali, de repente, se eu vi
que tem um rendimento maior do CDI com liquidação zero na outro banco, eu vou jogar para lá. Então, acho que o PFM, como realmente gestão financeira ali, ele ganha uma nova cara agora, porque acho que as instituições... acho que o PFM ele sofre um pouco o ônus e o bônus de ser o principal case de Open Finance, assim, porque quando você vai explicar o Open Finance, eu não sei vocês, mas para mim eu sempre começo pelo PFM. Agregar contas. Exato, eu preciso falar com alguém e falar como é que eu penso a forma visual de explicar. Então eu acho que essa função carregou o ônus e o bônus em todo momento. Quando dava muito certo era lá em cima, quando não dá tão certo vai para baixo, então é um case que para mim é realmente destaque assim, no Open Finance. E ele vai ganhando cada vez mais essa nova carinha aí, com esses super apps, essa principalidade que os bancos estão buscando, né? O PFM acho que ele vai ficar, né? Ele veio para ficar, mas é o que você faz com ele que acho que é o diferencial. E tem o benefício do efeito de rede, né? Que é uma das coisas que por trás do PFM é a categorização de dados. Que é aquele gasto que você teve num extrato ali, às vezes aparece lá conta de água, né? Ou a operadora de TV, né? Aparece lá algum detalhe do que foi aquela transação, né? Por que pareça, esse é um bicho que é complexo, não é tão trivial de se resolver. É bem complexo. E aí, no PFM, pensando, inclusive, todos os avanços de inteligência artificial que a gente está tendo, né? Se você faz a reclassificação daquele item lá, todo mundo que está naquela rede pode se beneficiar daquela categorização que você fez, como se fosse o Waze, né? Tá todo mundo falando que ali tá congestionado, pô, então aquilo lá tá congestionado mesmo, né? Não é um ou outro, você tem várias pessoas que estão apontando ali, então você tem um avanço aí do efeito de rede, de estar todo mundo alimentando uma base de inteligência artificial ali para categorização de dados e outras coisas. Muito bom. Inclusive para o seu próprio perfil de consumo, próprio perfil de plano que você tem para a sua vida, né? Se você é um cara que está buscando mais um investimento para educação ou para uma viagem, pessoas que estão fazendo isso, que têm uma renda parecida com a sua, como é que elas estão fazendo para alcançar esse objetivo? Esse efeito de rede, né? Dentro de uma plataforma de PFM ali, para você usufruir, não ser algo só unitário ali dos seus dados, etc., mas se beneficiando dos dados também que estão externos, desde que não esteja nomeado, né? Claro, claro. Desde que eu não tenha acesso ao... É a inteligência coletiva ali, né? Inteligência coletiva. Então, esse é um avanço. E aí, a próxima fronteira, né, na minha opinião, do PFM, está nas plataformas conversacionais de Generative AI. Né? Porque, tecnologicamente, parando pensando, e a gente já fez alguns testes lá dentro da Syncidia, você poderia ter todo o acesso seu bancário hoje por um prompt. Então, você tem as APIs do OpenBank ali, se você dá o consentimento para aquele prompt, e aquele prompt for homologado para receber esse consentimento, sim, você poderia acessar seu extrato lá e perguntar para ele, quanto que eu tenho em saldo de conta aqui? Sim, sim. E ele varrer suas 30 contas lá e dizer, você tem tanto. Como é que eu faço para conseguir um crédito aqui? Qual que é a taxa que eu tenho? E o prompt te informando com os seus dados ali. Não, isso é bem legal. Eu tenho até botei na newsletter tem um tempo atrás alguns exemplos lá de fora de algumas soluções surgindo. Foi bem no início, assim, no boom dos chats e tal. Eram ainda soluções de players independentes, então são players pequenos ainda, então uma startup que acabou de começar e tal, mas que, de certa forma, é uma antecipação do que vai aparecer nos players maiores, porque, obviamente, a startup nova, a fintech, ela ainda não tem uma necessidade de algumas verificações e homologações que ela precisa fazer, igual uma instituição grande precisa fazer, né? Você não pode chegar lá num banco S1 e simplesmente, não, pluguei o chat GPT aqui, ele vai alucinar com as informações do cliente. O cara fala, sei lá, ele tinha R$100 na conta, sei lá, tinha R$1.000 na conta e fala que ele não tem nada. Então, eu acho que já vai começar a aparecer o conversacional também aqui. E eu queria falar também que no PFM, para mim, um dos pontos mais relevantes em termos de relacionamento é um efeito de lock-in das pessoas. Porque pensa o seguinte,
Igual no meu caso, eu tenho não sei o nome da minha seguradora, mas eu sei que tem seguro. Imagina se eu tenho todo o trabalho de me cadastrar com um PFM, conectar tudo ali, deixar tudo do meu jeitinho, aquilo tá me atendendo. Qual que é a chance de eu sair de lá, assim? O banco pode até fazer algo ruim comigo, eu não vou sair. Assim, a não ser que ele desligue a ferramenta, ela tá me atendendo, ela tá conectada com não sei quantas contas. A conta que eu tinha que categorizar, eu já mudei para um nome que eu entendo que é o nome certo. Então, a chance de eu sair dali é muito menor, é muito mais difícil para me tirar. Que é o que acontece muito com os BFMs, etc., que as empresas começaram a criar as APIs de... você quer sair de tal provedor? A gente tem a gente faz a portabilidade com... Eu entro lá né, sei lá, se tem um RP, um BFM, e eu com um botão eu te tiro de lá e coloco tudo aqui. Justamente para tirar esse efeito assim de lock-in. Mas teve recentemente uma notícia, acho que do PicPay, que eles estavam publicando resultados da conta das contas deles lá e falando. Aumentou TPV, aumentou engajamento, vê que quem usa mais do que os outros. Então, assim, não sei porque não tinha antes nas instituições. Assim, eu vejo que é uma solução que tem que ser trabalhada quem pensa em relacionamento a longo prazo com os clientes. Não é algo trivial de se implementar também, né? Eu vejo muito por essa perspectiva, porque eu tô ali no dia a dia vendo, o cliente tá lá, ele tem uma base de dados gigantesca de dados, né, do próprio cliente dele, e agora ele tá trazendo para dentro de casa uma base de clientes de outros bancos, né? Onde o cliente dele tem conta em outros bancos. Aí ele traz aquele montaréu de dados, precisa categorizar o dado, precisa dar uma higienizada, né? Você precisa ver se o dado está com qualidade ou não, enfim. E aí depois ter aquela experiência de tela. Então, realmente, você precisa de um investimento ali de dinheiro e de tempo mesmo da instituição, né? Da empresa, para ela... tem que ter uma jornada imensa, assim, né? Você trazer o dado, organizar ele, depois pensar na experiência que você vai apresentar para o seu cliente, né? Dependendo do nicho que a sua empresa ainda está. E o que você vai fazer com aquilo, né? Acho que a gente está no momento de trazer as informações e apresentar para o usuário. Beleza, né? A gente vê cada dia mais instituições fazendo isso, né? O dado está ali, dinheiro que entra, dinheiro que sai, categorização. Mas aí agora, qual que é o próximo passo agora, né? A gente vai colocar o quê? Vai colocar uma transferência inteligente ali, né? Vamos dar um insight para ele, né? A gente tem que ir pensando, e a gente está pensando nisso, né? Nessa linha de sempre, beleza, o que mais eu vou agregando aqui para... E eu acredito aí, particularmente, na minha opinião aqui, cara, a gente tem exemplos fortes, assim, né? No mundo aí de tecnologia, tipo gamificação, por exemplo. A gente realmente ajudar as pessoas a sair de uma situação ruim ou, que nem você falou, né? Quero viajar, quero fazer alguma coisa. Ajudar essas pessoas com o PFM, né? Com gamificação, para mim, é o caso de uso que não está tão longe. E o maior trabalho já foi feito. A parte legal é, vamos pensar nessa jornada de gamificação dessas pessoas para elas atingirem os objetivos que elas têm, né? E aí você cria a sua jornada lá e vai embora, né? Quero sair do vermelho, quero viajar para a Europa, quero fazer alguma coisa. Faz o seu plano lá, o seu PFM vai te ajudar a alcançar aquele objetivo, né? Economiza mais aqui, você tá... esse aqui você já gastou tanto aqui, vai economizando até você chegar no seu... Tem um que eu acho que é no Reino Unido, cara, o case é um PFM focado só em ajudar as pessoas a comprarem o primeiro imóvel. Isso é legal, e aí, tipo assim, ele pega e vai dar as dicas e tal, mas é isso, ele vai te ajudar nas suas metas do dia a dia para você mirar o primeiro imóvel. E aí, óbvio, depois entra as opções de financiamento e tal. Mas assim, é esse nicho e para aquele nicho ali, cara, não existe competição. São eles, assim, você não vai ter dois fazendo aquilo. Então, esse poder também dos nichos, assim, acho que é cada vez mais relevante. E aqui no Brasil a gente é muito forte em agro, né? Por exemplo, é um nicho com muita capacidade de ser explorado em vários detalhes aí, né? Então, eu acho que as soluções também vão ficar mais nichadas, provavelmente, né? Certamente. Recentemente saiu o case de vocês com o Sicredi. Você falou agora de dar engordada nas ofertas e aí alguns exemplos de para onde você acha que vai. Eu queria ver vocês um pouco da parte de futuro, assim. O que vocês esperam daqui para frente também de trazer outras ofertas? Vocês falaram dessa questão de estratégia de vocês, de plugar parceiros na plataforma e tudo mais. Como é que vocês estão enxergando os próximos passos da Sensidio? Legal. Bom, a gente vê
Brasil é uma referência para o mercado internacional de Open. Por mais que tenha vindo depois de Europa, Austrália, outros mercados, né? Eu acho que aqui tem características que a gente conseguiu construir um ecossistema que ele tem um potencial maior, assim, a gente está vendo isso na prática, né? Se a gente pegar a volumetria de APIs, a gente tem 60 milhões de... É pouco ainda, né? Mas 60 milhões de transações por mês de iniciação de pagamento, 120 de dados abertos, mas a gente está com mais de 48 bilhões de acesso a dados e extratos ali no dados nosso, abertos, por mês. Né? Não, os dados transacionais mesmo. 48 milhões, pelo que eu vi no painel. Tem uma galera painel, aí que consome também... O webhook deve baixar um pouquinho aí, né? Mas é um número bizarro, assim, porque a gente tem referências lá dentro da Sensidia de bilhões de chamadas com os 200 clientes nossos, então a gente sabe que esse é um volume... Não é do nada, né? Não é do nada, né? É muito interessante ver essa volumetria. Obviamente que tem toda a extração de valor, de fato, do que isso gera, né? Que você carregar a pedra de um lado para o outro, mas você não faz nada com ela, não... Você vai ficar forte, mas não vai. A pedra não vai... Talvez ficar forte pode ser um bom benefício. Eles estão treinando, né? Mas assim, é uma analogia, mas na prática eu acho que está acontecendo. Muita gente está fazendo isso também, né? Vai assim, como não tem webhook, fica consultando toda hora para ver se mudou ou não. E aí um time está treinando uma informação aqui, o outro lá, então acho que tem diferentes estágios, mas acho que é por aí, assim. Mas a princípio a gente vê com muito bons olhos o quanto que a gente está conseguindo entregar isso para o mercado internacional. Então, por exemplo, a Colômbia agora está num viés de regulação legal. Lá a gente firmou parceria, a gente tem times, está operando lá nesse mercado, tem coisa acontecendo no Chile, a gente já está presente no México também. E nos Estados Unidos... já tem um movimento ali também relacionado ao Open, né? Eles veem muito como referência, mas obviamente ele tem uma estrutura, uma governança lá muito particular, que é muito por estados, né? Você não tem um banco central como no Brasil, né? Mas estão pedindo a regulação agora lá também. Estão pedindo, então, assim... e a gente está presente lá, a gente tem equipe, né? Legal. A gente está levando os cases... A gente teve num evento recentemente lá, levamos o case da Sicredi, foi no Fintech South, se não me engano, ou outro em Las Vegas também, né? E o pessoal vem conversar, quer saber mais detalhes, etc. Então, o principal objetivo do Sensidia é internacionalizar essas soluções que a gente tem, né? E levar para o mercado e ser referência também, né? Então, diria assim, ganhar o mundo na prática. Esse é o nosso grande objetivo. A nossa missão, nosso objetivo é ser a principal empresa de referência em conectividade de APIs do mundo, né? Legal, cara. Legal. Bom, a gente está posicionado no Brasil nesse momento. É um baita facilitador também, né? Porque aí você começa a olhar os outros países do mundo começando as discussões e fala assim, pô, beleza, a gente tem um baita cartão de visita para chegar lá e mostrar também, olha, da onde que a gente vem, o que já está funcionando, né? Então, é muito legal, assim, ver o Brasil liderando esses temas, cara. Muito bom mesmo. Dá orgulho, né, cara? Dá orgulho. E a gente está olhando muito sobre o impacto da Generative AI no mercado da Sensidia especificamente, né? Porque, como é uma plataforma de infraestrutura, você tem um ciclo que a API ela segue ali dentro, né? Seja uma API de Open ou outras APIs, né? Esse ciclo ele pode ser impulsionado por Generative AI, por exemplo, né? Ou até o processo de integração mesmo. Ele quer queira ou quer não, se a gente for olhar friamente, assim, apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente tem, ele é um processo humano ali, que obviamente você precisa de conhecimento, capital humano especializado, e a gente entende isso perfeitamente, né? Mas ele é um processo humano que ele é bem recorrente, né? Que é o entendimento do domínio de negócio que você está trabalhando e o entendimento técnico para fazer uma conexão, uma integração, né? As plataformas de IA hoje, como elas estão, você não elimina totalmente o especialista ali desse processo. No curto prazo isso não vai acontecer, mas ele pode impulsionar radicalmente a performance, a qualidade desse fluxo.
A partir do momento que você alimenta a IA com o domínio de negócio e também com os padrões tecnológicos. Então, eu posso subir, por exemplo, toda a especificação de Open Bank ali para uma IA e ela já vai me ajudar radicalmente a como conectar ali, se for esse o processo que eu estou querendo fazer, né? Então, a gente tem bastante avanços que a gente tem feito lá internamente em relação a como IA impulsiona o processo de integração de APIs. Né? Muito bom. A gente está fazendo um teste, em breve a gente deve disponibilizar aí numa comunidade que a gente vai criar, mas a gente está pegando tudo que a gente tem de report, newsletter e dos podcasts, transcrevendo e alimentando uma IA com isso tudo, assim. Então, meio que você vai poder conversar aí com uma das IA quase que especialista aí em Open Finance, Lex, regulação. Então, a ideia é a gente estar condensando tudo que tem lá, cara. As notícias que a gente filtra, enfim. Tudo vai ser o nosso primeiro MVP aqui, cara. Você vai mandar um zap pro Gabriel, a IA vai responder se achar que é ele. Falar, vai lá, pergunta. Assim, cara, o que estão falando de ITP aí? Qual foram as últimas atualizações? O que está aparecendo mais? Você vai poder puxar as principais notícias, sabe? A gente quer realmente fazer... Né, a gente fala tanto aqui, que falou, não, o que a gente pode fazer do nosso lado? Então, a gente está com essa ideia aí de realmente conversar com o conteúdo para realmente você conectar os pontos, né? E não necessariamente falar, cara, vou ter que assistir os 100 e poucos podcasts. Cara, não, você tem as outras formas também de absorver e de tirar insights ali pro seu dia a dia e tal. Estamos ralando aí, cara, mas enfim, chega a ser até meio assustador, cara. Você bota a transcrição de alguma coisa lá e começa a conversar, você fala, cara, isso aqui é meio mentira, né? Mas está sendo muito bom, assim, muito bom mesmo. A gente está chegando aqui ao final e eu queria deixar aberto o espaço para vocês mandarem um recado aí para a audiência. Pode ficar à vontade que o jabá é de graça. Então, deixar aberto o espaço aí e agradecer vocês de novo pela participação, cara. Super obrigado por virem aqui. Um prazer receber vocês. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi bastante legal. Assim, eu estava bem feliz com o convite, né? Eu sou um inscrito aqui do canal, acompanho todos os podcasts ali no YouTube e tal. E, bom, para finalizar, eu acho que queria me colocar à disposição aí, né? Do ecossistema Open, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, acho que trabalhando ali na Sensidia e estando dentro desse ecossistema, é conversar com as pessoas do mercado, né? Como eu comentei aqui no meio do papo, o mercado é muito vivo, a gente está vendo muita coisa, a gente está virando referência. A gente já é, né? Referência para o mundo. E estando lá na Sensidia, a gente tem a oportunidade de conversar com vários clientes, né? E colocar à disposição aqui para conversar com o pessoal do mercado, vamos discutir, né? Vamos trocar informações, trocar figurinhas, acho que isso é super saudável para todo mundo que está no ecossistema, né? Porque a gente está sendo referência do mundo, né? Então a gente vai ter que criar as coisas novas aqui, malucos, para o pessoal poder copiar a gente. E obrigado mais uma vez aí pelo convite, Gabriel. Boa. Muito bom. Bom, também fico à disposição aí para quem quiser entrar em contato. Reforçando o que o Izquierdo falou, a gente tem muito o princípio de vanguarda lá na Sensidia, né? Não à toa que a gente abriu esse mercado de APIs aqui, também de Open com vários outros parceiros, né? E para quem estiver querendo inovar, construir algo, a gente está super à disposição, seja com PFM, ou a infraestrutura de Open, ou até como que IA pode impulsionar essas coisas todas, né? E aí, já aproveitar também para deixar o convite para o dia 23 de maio, aqui em 23 de maio, no WTC em São Paulo, a gente tem o Apix, que é o evento oficial nosso da Sensidia que a gente faz desde 2015. É um evento muito bonito, assim, bem legal, mas muito focado em conteúdo. Então, para quem está querendo ter um pouco mais de visão técnica ou até mesmo de estratégia de negócio, a gente consegue capturar vários cases lá, o que a galera está fazendo, como está fazendo, qual foi o resultado que alcançou, né? Então vai ter bastante oportunidade de ver isso lá ao vivo e se conectar com a turma lá, fazer o network de evento, isso é bem bacana, né? Também em junho a gente está no stand lá no Febrabantec, e aí estamos disponível lá com todo o time para fazer demo, tirar dúvidas, etc. Bom, vai ser Vamos tomar uma IPA lá no... Tomar uma stand IPA também, a IPA oficial da Sensidia, porque você sabe por que de IPA, né?
É porque a API é o contrário, né? Eu sabia, não é à toa. Bom demais, cara. Bom demais. Eu vou lá pegar a minha, com certeza. Vou lá experimentar. Muito bom, cara. Muito bom. Pessoal, obrigado mesmo. Queria agradecer também a audiência que acompanhou a gente até agora. E é isso, cara. Pessoal, entre em contato com a Sensidia, tem desconto, cupom Let's Open 10. Tô brincando. Não tem. Ninguém combinou isso aqui. É brincadeira, pessoal. Entre em contato com eles. Com certeza vão poder ajudar o time de vocês. E obrigado. Compartilhe no grupo do trabalho. Manda no WhatsApp. Se você é de bancão, manda no Teams. Se você é de fintech, manda no Slack. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado aí por acompanhar até o final. Valeu. Tchau, tchau.